Vamos falar mais sobre isso com o advogado criminalista Diogo Tebet, fala com a gente por telefone. Doutor, o senhor me ouve bem? Sim, bom dia. Oi, muito bom dia. Essa decisão, queria saber como é que funciona na prática, que é uma decisão liminar. Agora, a suspensão do mandato dele, apesar disso, ele continua com os direitos políticos. Como é que funciona isso na prática? Só para a gente entender a situação real, atual do Eduardo Cunha, do deputado Eduardo Cunha. Correto. O ministro Teori Zavascki determinou a suspensão do exercício do mandato. É uma decisão cautelar, não uma decisão definitiva, não decorre de sentença condenatória. Então, ele está, nesse momento, suspenso das atividades parlamentares, por consequência da presidência da Câmara. Porém, ele não foi cassado, né? Não houve a perda da posição de deputado federal. Essa é uma decisão cautelar tão somente. Ô Diogo, Luciano, tudo bem? Muito bom dia para você. Hoje à tarde havia expectativa também de que o Supremo Tribunal Federal avaliasse, analisasse aí a ação do partido Rede, né, já pedindo a cassação também do deputado Eduardo Cunha, já alegando outro motivo de que ele estaria ali na linha sucessória para a presidência da República, caso a presidente Dilma Rousseff fosse afastada. Você acha que nessa sessão, hoje à tarde, pode-se avaliar já também essa decisão liminar, né? Porque essa é uma decisão provisória, liminar, né? E o mérito da questão, normalmente, então, é avaliado e analisado aí pelo plenário do STF. Creio que sim. O Supremo já deu essa mostra dessa prática na prisão do senador Delcídio do Amaral. O ministro Teori determinou a prisão e instou a segunda turma, no caso, para se manifestar sobre os termos da decisão. Creio que, como há uma sessão plenária marcada para hoje, com temas afetos, no caso, a representação do partido Rede, que tangencia, e é um dos fundamentos, inclusive, da decisão do ministro Teori, creio que, por prudência, até por uma questão de consolidação da liminar, ele coloque a discussão do plenário do Supremo na data de hoje. Diogo, tem a questão do Conselho de Ética também, né? Que o deputado Eduardo Cunha responde a um processo por quebra de decoro parlamentar. Como é que fica essa situação agora que ele foi afastado aí das funções? As instâncias são independentes, né? A instância judicial, criminal, no caso do Supremo, e a instância política administrativa do Conselho de Ética são independentes. Não vejo como um vai obstar o outro. Evidentemente, o clima político nesse órgão do Conselho de Ética vai se valer da força dada pela liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu creio que os prolongamentos que haviam não vão haver mais, tendo em vista esse posicionamento contundente do Supremo. Creio que agora o procedimento na Câmara correrá mais rápido, mas a princípio são independentes. O Diogo, diante dessa expectativa que o Supremo possa analisar, né, já liminar ainda hoje, né, quanto tempo hábil, por exemplo, né, o deputado afastado Eduardo Cunha teria para recorrer ao Supremo Tribunal Federal sobre essa decisão do procurador, aliás, decisão do ministro Teori Zavascki de afastamento a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot? O que o ministro poderá fazer hoje ao levar ao plenário é antecipar um possível recurso dele, porque toda decisão liminar de ministro do Supremo, o recurso cabível é o agravo regimental. 5 dias após a decisão, a parte agravada, no caso, entra com recurso para levar ao órgão colegiado. Agora, se o ministro optar por levar espontaneamente o mérito da decisão para o plenário, ele estaria antecipando um possível recurso. Agora, há de ser observada a ampla defesa. Se ele o fizer, na data de hoje, seria prudente, ao menos, intimar a defesa do deputado Eduardo Cunha, para que seja respeitado um mínimo de ampla defesa. Diogo, como é que isso pode... quais são os próximos passos, né? Como é que isso pode funcionar na prática? Ele pode recorrer? Existe um prazo? Enquanto isso, acontece o quê? Quer dizer, a Câmara agora está com um outro presidente, né? Mas ele continua como deputado. Como é que vai funcionar agora? E a gente está diante aí, como falei, de um outro processo contra ele por quebra de decoro. Quer dizer, são várias as questões aí, várias as peças que têm que ser encaixadas aí, né? Quais são os próximos passos nessa questão? Sim, ele como foi suspenso, ele continua com o mandato, mas ele está suspenso das funções de deputado. Então é um deputado sem voz, sem voto, sem poder participar das comissões ou participar das discussões da Câmara dos Deputados.
de modo que essa decisão cautelar o afasta dos poderes que um parlamentar naturalmente e normalmente tem. Agora, no processo criminal que corre no Supremo, essa foi uma decisão cautelar. O mérito da acusação vai ser analisado no Supremo ao longo do curso dessa ação penal que existe. Existe uma ação penal no Supremo Tribunal Federal em relação aos fatos, salvo engano, de utilizar uma deputada para mexer em emendas, e esse processo continua andando. Essa decisão de hoje foi não tão somente pela contundência, o afastar, não só por esse fato, mas por outros inúmeros fatos imputados ao deputado. Então, o mérito do processo continua correndo, ele não foi condenado ainda, ele vai se defender, produzir provas, arrolar testemunhas, requerer diligências, ele e a acusação, mas essa decisão dada inegavelmente coloca ele numa posição desfavorável, né? O afasta a um juízo valorativo preliminar muito contundente contra ele. Ô Diogo, só para a gente ter, enquanto a gente acompanha essas imagens agora ao vivo, aí do Globocop, aí em Brasília, na residência do deputado agora afastado, né, suspenso, Eduardo Cunha, né, teve esse afastamento aí decidido numa decisão liminar, e é justamente isso, né? Juridicamente, pode ser muito complicado para as pessoas entenderem, né? Foram 11 motivos alegados aí pelo Procurador-Geral da República para pedir o afastamento no Supremo Tribunal Federal do deputado Eduardo Cunha da função de deputado e também de presidente da Câmara Federal. A decisão do ministro Teori Zavascki é uma decisão liminar, portanto, provisória. Ou seja, o mérito da questão ainda deve ser analisado pelo plenário, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu queria que você explicasse didaticamente para a gente, ô Diogo, né, todas essas questões, né, de decisão liminar, provisória, como é que pode recorrer, recorre da decisão liminar, tem que esperar uma decisão geral do Supremo Tribunal Federal? Sim, essa decisão dada pelo ministro Teori se baseou, uma decisão processual. Ela tem um cunho valorativo de mérito, né? Ele faz incursões no mérito das acusações, das imputações feitas a ele, mas é uma decisão processual. Entendeu o ministro Teori que o deputado Eduardo Cunha, à frente da presidência da Câmara e com o próprio mandato, apresentaria, e são palavras dele, do ministro, apresentaria risco para as investigações penais sediadas no Supremo Tribunal Federal. Então, essa decisão dele é uma decisão cautelar para que preserve-se o andamento dos processos contra ele, as investigações contra ele. O ministro entendeu que ele, na posse, na função de deputado e presidente da Câmara, estaria atrapalhando e frustrando o andamento das investigações contra ele em andamento. Isso é uma decisão cautelar, isso é uma decisão processual. Agora, o mérito é um pouco mais profundo, é muito mais profundo. É uma análise do teor da acusação, das provas contidas, um debate amplo, onde todos os ministros se debruçarão sobre as provas contidas, as alegações do procurador, ouvirá a defesa do deputado e, ao final, será tomada uma decisão colegiada, onde todos os ministros decidirão sobre o mérito da acusação dele, se procede ou se improcede, se o condena ou se o absolve. Tá certo, Diogo. A gente agradece por enquanto, né? A gente, como vai discutir isso durante toda a manhã, numa outra oportunidade, a gente volta a falar com você aí por telefone, volta a te ligar para continuar avaliando aí essa questão juridicamente.